iniciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Estamos justamente nessa semana, a última semana de maio, e também de preparação para a festa de Pentecostes. E, sem dúvida, o grupo dos discípulos, né? Ali no cenáculo, os discípulos reunidos, eles ali tinham uma presença muito especial, né? Que era justamente a presença de Maria, a mãe de Jesus, a mãe da igreja. Então, a gente também pede pela intercessão de Nossa Senhora, né, que nos preparemos bem para a celebração da festa de Pentecostes. Abri, ó Deus, a vossa mão e saciai de bens tudo o que vive. Derramai o vosso Santo Espírito, fazei brotar rios de água viva na igreja, perseverante com Maria na oração, para que todos os que vos buscam possam saciar em vós a sua sede de verdade e justiça por Cristo nosso Pai, por nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, então hoje, eu não sei se você quer introduzir, né? Melhor você introduzir, né? Nosso tema, e aí a gente retoma. Não, primeiro tem uma pergunta aí muito pertinente da irmã Rosália, né? Perguntando se só tem música pela manhã na meditação. Ah, sim. Não, mas eu tentei colocar aqui uma música no início, mas aí foi muito em cima da hora e eu desisti, né? A irmã é muito atenta, né? Pois bem. Tudo bem, André. Não, é só... nós já tínhamos proposto esse calendário, né, essa agenda aí de lives nesse mês de maio, encerrando essas 2 últimas semanas com os dogmas marianos. O senhor já falou de 2 deles nas lives passadas, a maternidade da virgindade de Nossa Senhora. Agora, hoje seria o da Imaculada e o da Assunção, né? Então, aqui no Brasil tem uma grande devoção, né, a esses títulos de Nossa Senhora, principalmente a Imaculada, né? Na nossa diocese mesmo, muitas paróquias aí dedicadas em honra desse título de Nossa Senhora. Essa é a catedral, né? A nossa catedral. Então, né? Então, até para a gente poder entender realmente o que é esse título, né? De que se trata. A gente dizer a Imaculada Conceição, Nossa Senhora da Conceição, a Imaculada. Bem, é conhecer para poder amar, né? Para poder guardar no coração esse título e não só ser uma devoção superficial, mas a gente tenha sempre no coração presente a verdade, né, daquilo que esse dogma ele nos comunica. Pois bem. Tá, então, claro, nós estamos falando, né, dos dogmas marianos, dessas 4 afirmações de fé da Igreja Católica, em relação ao mistério da salvação, não é, que esse mistério de salvação envolve também a humanidade. Não é? Tem o Salvador, mas também tem aqueles que são chamados a colaborar com o Salvador na realização deste desígnio eterno de Deus, da felicidade, a felicidade plena para a sua criatura por excelência, né? Que é o ser humano. Então, estamos refletindo os dogmas, não tanto em si, não é uma especulação, não é só de uma espécie de curiosidade para saber o que são os dogmas, mas dentro desse horizonte mais amplo, né, que é a história da salvação. E aí nós relembramos, né, a partir da própria Escritura, o que significam essas verdades de fé. Essas verdades de fé não são elogios a Maria. Isso é muito importante. Não são apenas expressões de uma devoção, de um afeto, né, para com Maria, muito justo, sem dúvida, mas essas afirmações de fé, essas declarações da verdade de fé, são mais do que uma simples afeição, não é? Mas é um reconhecimento da obra de Deus. E aí a gente recorda a própria Escritura, não é? Maria, que vai dizer no seu Magnífica, o Senhor fez em mim grandes coisas. E quando se trata da ação de Deus, nós não podemos ficar em generalidades.
Nós não podemos ficar simplesmente dizendo, ah, Deus faz maravilhas. Quais são as maravilhas que Deus faz? Ah, Deus faz grandes coisas. Deus é o Deus do impossível, né? Como muitos até dizem aí, mas não mostra, né? Não demonstra o que é esse impossível que Deus realiza. Então, quando a igreja faz essa proclamação, a igreja reconhece as grandes coisas que Deus de fato realiza. E por isso Maria, né, testemunha isso, né? As suas palavras, né, dizem justamente isso. O Senhor fez em mim grandes coisas. E quais são essas grandes coisas que Deus realizou, essas maravilhas na vida de Maria? Então a gente pode sintetizar nessas 4 grandes proclamações, nesses 4 dogmas. Nós já vimos os 2 primeiros, né, do primeiro milênio, podemos assim dizer, que é o dogma da maternidade divina. Então, a grande obra que Deus fez, isto é, um ser humano ser mãe de Deus, né? Ser mãe do Filho de Deus, que é Deus. Então, como isso é possível? Numa perspectiva humana, é impossível, né? Como diz o anjo a Maria. Então, isso para o homem é impossível, mas para Deus não é impossível. Depois, o outro dogma da virgindade, ou seja, Maria toda preparada, né? Toda de Deus, e, portanto, o seu coração não dividido, o seu coração totalmente para Ele. Então, isso é possível se Deus dá a graça para isso. Então, nós diríamos, no primeiro milênio, né, nós temos essas preciosidades. E no segundo milênio, né, nós temos a proclamação desses 2 dogmas da Imaculada Conceição, em 1854, e o dogma da Assunção de Maria, em 1950. E se a gente for perceber, são verdades que estão relacionadas entre si e relacionadas, como a gente já disse, né, fundamentalmente à grande verdade, ao grande dogma que sustenta toda a fé cristã, que é o dogma da fé na Trindade, né, dessa Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e, portanto, com todas as implicações desta fé, né, a encarnação, Jesus, o Salvador, e assim por diante. Né? Então, tudo isso aí. Eu diria assim, para a gente retomar de forma um tanto didática, eu diria, os 2 primeiros dogmas, eles reafirmam, né, a cristologia, isto é, quem é Jesus. Então, quem é Jesus? Jesus é Deus. Pronto. Então, Maria é mãe de Deus. Pronto. É uma consequência, porque é a mãe de Jesus. Depois, quem é Jesus? Jesus é o Salvador do mundo, o homem, né, porque ele assumiu a nossa condição humana sem deixar de ser Deus. Então, é uma coisa extraordinária. Então, como é que a divindade assume a condição da humanidade, ou seja, se faz homem e permanece Deus. Né? Então, é ali a virgindade, né? Ou seja, como é que uma mulher ela é mãe sem uma intervenção de um homem, né? Ou seja, sem essa geração, né? A colaboração do homem, o sêmen, né? Então, como é isso? Então, mais uma vez, é para reforçar quem é Jesus. Jesus é o Verbo encarnado, né? Como Maria, mãe, virgem, né? Aparentemente são 2 coisas incongruentes, como é possível, né? Virgem e mãe. Como é possível Deus e homem? Então vejam que a perspectiva ela é muito coerente, não é? Por quê? Porque é a manifestação concreta das grandes obras de Deus. Então nós diríamos que esses 2 primeiros dogmas, eles reafirmam quem é Jesus. Vejam, né? São dogmas marianos, mas a base é cristológica. E esses 2 outros dogmas que nós vamos ver hoje, não é, da Imaculada Conceição e da Assunção de Maria, então nós diríamos, né, isso aqui é um modo, né, que eu estou tentando colocar, não com complicações teológicas, hermenêuticas, né? Mas eu estou dizendo de uma forma muito simples. Né? Se os 2 primeiros dogmas respondem quem é Jesus, os 2 outros dogmas respondem o que é que Jesus faz. Né?
Então, qual é a obra de Jesus? Então, a obra de Jesus, a salvação de Jesus é nos livrar do pecado, da inimizade com Deus e ser o caminho para ir para o céu. Essa é a obra de Jesus. Né? Em poucas palavras, né? sem muitas delongas, é assim. Jesus vem justamente para nos refazer na comunhão com Deus, ou seja, tirar o nosso pecado e nos conduzir para Ele, nos conduzir para Deus, né? Então, o que é a Imaculada Conceição? A Imaculada Conceição é justamente a realização, né? E aí diríamos, do impossível, isto é, todo ser humano, não é, tem o pecado original e Maria foi preservada desse pecado. Agora, foi preservada do pecado original em vista dos méritos de Cristo. Não é Maria por Maria, mas é Maria, a mãe de Jesus, logo em vista dos merecimentos de Cristo, que é como a bula da proclamação desse dogma vai dizer. Então, em 1854, justamente no dia da Imaculada Conceição, 8 de dezembro, então o Papa Pio IX faz essa proclamação e na bula, né, da proclamação do dogma, ele vai dizer justamente isso, que Maria foi preservada da culpa original, ou seja, ela foi imune de toda a mancha de pecado no primeiro instante da sua conceição, por isso que é Imaculada Conceição, por esse privilégio, né? Ou seja, Deus pode, né? Deus pode, Deus quis e Deus fez, né? Como o argumento já tão antigo, né, de quem sempre defendeu a Imaculada Conceição. Então, em vista dos merecimentos de Cristo, que é o Salvador do gênero humano, então ela foi preservada desta culpa do pecado original e, portanto, ali recebeu as condições para viver no estado de graça. Então, isso, assim, em síntese, significa essa verdade de fé, né? O que é a Imaculada Conceição. Essa expressão, que é engraçado que ela é tão comum, ela é tão conhecida e falada, mas às vezes as pessoas não conseguem compreender o que significa Imaculada Conceição. Então eu peço aí paciência, né, para os teólogos, né, para os mariólogos, aqueles que já sabem, né, tenham um pouco de paciência, né, com aqueles que ainda não sabem, né? Então o que significa Imaculada Conceição? Então, Imaculada quer dizer sem mácula. Mácula é mancha. E, em termos teológicos, bíblicos, isso significa o pecado. Então, I é o privativo, né? No português, nós usamos muitas vezes o I para ser uma indicação do não. Então, quando eu digo irresponsável, não responsável, né? Inculto, não culto, e assim por diante. Então, imaculada é não maculada, ou seja, não manchada com a culpa original, como todos nós nascemos, né? Essa culpa original, que nós até já falamos uma vez, né, o pecado dos nossos primeiros pais. E, portanto, imaculada, não maculada. Não tem a mancha do pecado original. Mas Conceição, Imaculada Conceição. Então, Conceição é concepção. Porque aqui se diz que ela é sem pecado, mas desde a sua concepção. Não é? Então, por exemplo, quando nós nos confessamos, estamos em estado de graça, estamos sem pecado, ou seja, somos imaculados naquele momento, mas nós nascemos maculados. Então, o grande privilégio, em vista da missão que ela recebeu de Deus, de ser a mãe do Filho de Deus, então ela foi preservada desta mancha do pecado original. Então, por isso que se diz conceição. Conceição é, como já dissemos, concepção. Isso foi uma discussão ao longo dos séculos, né? Se ela foi imaculada depois, se foi imaculada na hora que recebeu o anúncio do anjo, se foi imaculada na hora que o verbo se encarnou, e assim por diante, né? Mas com esse amadurecimento, então se afirma, nessa verdade de fé, que ela foi preservada da mancha do pecado original no momento em que ela foi concebida no ventre de sua mãe, né? Santana e São Joaquim.
E aí nós precisamos, né, também dizer, porque algumas pessoas acham, né, que Maria foi concebida pelo Espírito Santo. De forma nenhuma. Maria é uma criatura humana, né? Porque se não fosse criatura humana, então não teria sentido nenhum, né? Então, pessoa da Santíssima Trindade. Então tudo cai por terra, né? Mas ela é uma criatura humana, um ser humano. E, portanto, como ser humano, né, nessa possibilidade, né, de ser contaminada, né, com essa culpa original, né, que tem um tanto de mistério, né, mas que a gente não pode negar, né? Essa concupiscência que nós reconhecemos na nossa vida, né? Ou seja, como é a própria experiência de São Paulo, às vezes quer fazer o bem e acaba fazendo o mal, né? Às vezes você vê até uma criancinha, não é, que diz, a criança não tem maldade, não sei o quê, mas às vezes você percebe cada expressão de maldade mesmo, né? Já de uma criança, que significa isso, né? Então, essa concupiscência, essa fratura interna, né? Desse conflito, né? Entre até querer fazer o bem e acabar fazendo o mal, e assim por diante. Então, voltando aqui, ela foi concebida, então, no momento, né? No ato conjugal, né? Conjugal mesmo, isso não é heresia, isso não é para escandalizar ninguém, mas no ato, quando Joaquim e Ana, né, os pais de Maria, os avós de Jesus, se uniram, né, no ato conjugal, legítimo, belo, não é? Então, ali naquele momento, que ela foi concebida, então ela recebeu esse privilégio de ser isenta do pecado original. Né? E aí alguém vai dizer assim, pode dizer, né? Sim, mas quem pode garantir isso? Quem pode garantir isso é a fé. Se eu acredito no filho dela, então, o que é que eu digo do filho dela? O filho dela é o santo por excelência, né? Ou seja, o que não tem pecado. Então, como o santo por excelência, sem pecado, nasceria de uma pecadora. Então, até desculpa um pouco a comparação grosseira, é alguém esperar de uma jaqueira que vai colher um coco, né? Ou de uma mangueira que vai colher uva, né? Isso é ridículo, não existe isso, né? Ou seja, de Maria, né, a Imaculada Conceição, nasce o Filho Santo, puro, o Verbo de Deus, o Verbo que se encarnou, né? Então, mas como é possível isso? Como eu disse, né? É uma questão de fé, mas não uma fé simplesmente subjetiva, né? Mas uma fé objetiva, ou seja, como consequência da fé em Jesus Cristo. Aí poderíamos aqui, né, fazer algumas perguntas, né? Mas onde está na Bíblia, né? Onde está na Bíblia que Maria é imaculada Conceição, que ela é preservada da mancha do pecado original, né? Ou seja, nela não tem essa mácula, né? Até no ofício de Nossa Senhora falamos de mácula primeira, né? Seria muito interessante se a gente pudesse, né, mas o tempo é muito curto, né? A gente pudesse passar, né, o ofício de Nossa Senhora, porque muitas vezes se reza, mas se reza assim numa certa rapidez, e até mesmo existem construções, né, por causa da métrica do próprio texto, que uma palavra fica junto de outra, e aí, às vezes, se a gente não presta atenção, não consegue entender o significado, né? Mas, quem sabe, numa outra oportunidade, no próximo mês de maio. Né? Então, vejam lá. Onde, né? Qual é a base da Escritura? Né, que se pode dizer, porque, por exemplo, da virgindade, nós vimos da outra vez, né? Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Depois nós vimos a própria questão de mãe de Deus, desde a questão da anunciação, até mesmo a saudação de Isabel, né? De onde me vem que a mãe do meu Senhor me venha visitar, e, portanto, está dito ali na Escritura, né? Maria, mãe de Deus. Mas bastava só dizer que Maria é mãe de Jesus e Jesus é Deus, então a consequência não precisa de muita inteligência, né? Para chegar a essa conclusão. Mas de onde, né? A própria igreja, ao longo da tradição, né? Como você bem lembrou, né? Já desde os primeiros séculos, que
na liturgia, na expressão devocional, Maria sempre foi chamada a Imaculada Conceição, né? Sobretudo pelos orientais, né, que tem assim a devoção a Maria, né, muito bem amadurecida, aprofundada. E, portanto, o que nós podemos dizer, né, em relação à revelação bíblica sobre essa Imaculada Conceição, pelas próprias palavras do anjo, né? Então, vamos ver aí no capítulo 1º do Evangelho de São Lucas, né? Assim, quem tem a Bíblia, né, poderia aí dar uma olhada, porque é muito interessante, né? Interessante que a gente veja o texto, não faça só uma referência, mas veja o texto e, quem sabe, anote ou faça algum grifo, né, para se lembrar depois. Então, vamos lá. Capítulo 1º do Evangelho de São Lucas, versículo 26, seguinte, né? Então, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Então, no 6º mês. No 6º mês significa no 6º mês da gravidez de Isabel. Porque lá no final, aí por isso que é uma espécie de moldura, lá no final, no versículo 36, o anjo vai dizer: também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este é o 6º mês para aquela que chamavam de estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Então, vejam só, quando Lucas, né, antes de dizer mesmo, né, que 6º mês, referente a quê, ele já está nos colocando na expectativa, né, de que nós leiamos até o final, né, toda a perícope, e já está nos colocando diante dessa expectativa de que algo que é impossível, porque é grandioso, vai ser anunciado. Né? Então, vejam como a coerência da palavra. Bom, o anjo foi enviado lá, a uma cidade da Galiléia, Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou: não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus. Então vamos aqui pensar um pouco, né, sobre essa primeira parte da saudação do anjo, porque aqui, né, tem uma afirmação, assim, uma afirmação de uma densidade teológica muito grande e bíblica, né? Alegra-te, cheia de graça. Então, essa expressão, alegra-te, cheia de graça, que nós rezamos, né, com a nossa oração, né, a oração da Ave Maria, a primeira parte, justamente, é a palavra do anjo e a palavra de Isabel. Então, alegra-te, cheia de graça, né? Na nossa maneira de dizer, né? Porque pegamos do latim, nós dizemos ave, cheia de graça, né? Então, ave é uma saudação, né? Saudação latina, né? Ave é uma saudação, né? Tentando traduzir o alegra-te. Mas alegra-te é mais do que um cumprimento, uma saudação, uma exclamação, mas alegra-te é um verbo no imperativo. Né? E o que significa um verbo no imperativo? Não há outra possibilidade. Né? Ou seja, não é uma sugestão, né? Não é uma espécie de indução. Né? Então, a gente vai induzir a pessoa a se alegrar, né? Como hoje há esses laboratórios por aí, né? Até na igreja mesmo, de forma artificial, né? Querendo que as pessoas se alegrem simplesmente com a palavra. Mas não é. O anjo não sugere a Maria que ela se alegre, mas o anjo dá a razão da alegria de Maria. E qual é a razão da alegria de Maria? A primeira é cheia de graça. Né? Cheia de graça. Em grego, claro, a gente não vai fazer aqui muita explicação para não ficar pesado, né? Mas em grego é uma única palavra, kecharitomene. Né? Haire
Kecharitomene. Então, Kecharitomene é uma palavra bem grande, e que, para traduzir no português, precisou de 3 palavras, né? Cheia de graça. É uma palavra, a gente chama um particípio passado, que tem uma especificidade. Né? Qual é a especificidade? É indicar algo que aconteceu no passado e que tem consequências que se prolongam no futuro e vão se expandindo. Né? Então, não é tão simples, né, de traduzir, mas nós diríamos que no momento atual que o anjo faz a saudação a Maria, ele evidencia que nela já tinha acontecido alguma coisa que talvez nem tivesse consciência e que agora ela era beneficiada dessas consequências, né? Então, quando eu dava aula de grego, eu sempre explicava isso, né, o participio passado, porque não coincide com o nosso. Então, os meninos, mas o que é isso? Eu dizia assim, por exemplo, né? Você não dormiu ontem. Né? Então, é passado. Mas hoje você passou o dia todinho cochilando. Então, isso são as consequências de não ter dormido ontem. Né? Então, não é só uma coisa do passado, né? Um acontecimento do passado que ficou no passado, mas é um acontecimento no passado que se prolonga nos seus efeitos. Né? Então, por que Maria, naquele momento, recebe a notícia do anjo que vai ser a mãe do Salvador? Porque ela foi preparada para isso. Por isso que é Kecharitomene, ou seja, cheia de graça. E interessante que o anjo, né, faz a saudação, né, alegra-te, né, Haire, né? Esse alegra-te já é do Antigo Testamento. Né? Quem tem a Bíblia de Jerusalém pode ver aí que do lado, né, a gente sempre faz essa ligação com o Antigo Testamento. Por exemplo, do lado nós temos 2 citações importantes. A citação do profeta Sofonias. Então, o profeta Sofonias, o capítulo 3º, versículo 14, seguintes. Então, diz assim, Sofonias, capítulo 3º, então, Sofonias, capítulo 3º, versículo 14 e 15. Então, diz assim, rejubila-te, filha de Sião, ou seja, alegra-te. Solta gritos de alegria, Israel. Alegra-te e exulta de todo o teu coração, filha de Jerusalém. Então vejam que essa palavra, né, esse imperativo, alegra-te, dirigido à filha de Sião, significa que chegou o tempo, né? O tempo, toda a história, né? Maria, a mulher da plenitude do tempo, né? Então, durante toda a preparação, né, por isso esse participio perfeito, né? A ação de Deus ao longo da história, preparando, e na história pessoal de Maria, inicia justamente na sua conceição, na sua concepção. Então, né, ali, a intervenção de Deus, e agora, né, preparada para isso, recebe esta saudação. Né? Vejam que o anjo não diz assim, shalom, né? Como seria natural a saudação, até hoje, né? Os judeus fazem essa saudação, mas ele diz, alegra-te, haire. E aí, essa saudação, ela é uma saudação, vamos dizer, do tempo messiânico. Por isso que diz que Maria ficou intrigada. Eu acho muito bonita essa cena, porque Maria não se espantou, né? não ficou assim perturbada, porque um anjo tinha entrado na sua casa. Que seria a coisa mais comum do mundo, natural, né? Imagina um anjo chegar aí na sua sala, né? Eu acho que você vai ser o primeiro a correr, não vai rezar, né? Não vai ficar ali contemplando o anjo, porque vai achar que é muito estranho, né? Por mais fé que você tenha. Então, seria natural que ela se espantasse com a presença de um ser, né? Um ser, né, celestial. Então, o que é isso? Um anjo na minha casa, né? Mas não. Lucas diz que ela se perturbou com a palavra, ou seja, com a
a saudação e ficou pensando o que é que significa isso? Porque Maria, como uma judia, né, que escutava já dentro de casa e também na sinagoga, e toda a tradição do seu povo, que quando Deus fosse enviar o seu Messias, se iria dizer, como disse o profeta Sofonias, a filha de Sião, aquela que foi escolhida para ser a mãe do Messias, alegra-te. E aí aquilo que a gente lembrava da outra vez, que Maria não é simplesmente considerada na sua individualidade, né? Por isso que ela é chamada filha de Jerusalém, né? Ela representa esse povo que aguarda a chegada do Messias, a realização da promessa de Deus. Então, alegra-te, né? Alegra-te, cheia de graça. E ela fica ali perturbada, né? Nós também temos a citação, né, de Zacarias. Nós temos aí a citação de Zacarias, né, palavras idênticas, no capítulo 2, versículo 14, quando se diz: exulta, alegra-te, filha de Sião, porque eis que venho para morar em teu meio, oráculo de Javé. Então vejam que é o anúncio da chegada de Javé para morar no meio do seu povo, né? Ou seja, de Deus. Então, aqui o Filho de Deus. Aí Maria fica intrigada com esta palavra, né? Já dissemos o significado da saudação. Aí o anjo, o que é que o anjo diz? Não temas, Maria. Não temas, Maria. Voltamos agora para o nosso profeta Sofonias. E no versículo 16, o que é que diz? Naquele dia será dito a Jerusalém: não temas, Sião. Não desfaleçam as tuas mãos. Javé, o teu Deus, está no meio de ti, um herói que salva. Então, claro, aqui a gente poderia ler todo o resto do capítulo, né, de Sofonias e também de Zacarias, porque aí dá uma contextualização muito boa e profunda para compreender essa saudação do anjo. Mas o anjo diz para ela: não temas, não temas. E por que ela não deve temer? Encontraste graça junto de Deus. Retoma o tema da graça. Não é? Então, vejam lá, se nós dizemos que o perdão dos pecados nos coloca no estado de graça. Tá? Então, é assim, né? Recebemos a graça, né? O perdão dos pecados, então estamos ali no estado de graça. Se o anjo saúda Maria, chamando-a de plena de graça, não foi agraciada. Não é? Isso é uma deturpação, infelizmente, né? Você pega uma Bíblia protestante e vai encontrar uma tradução desse tipo assim, agraciada. Não é agraciada, agraciada é que recebeu uma graça. Não é? Então você diz assim: eu fui agraciado porque agora eu vou receber nesse tempo de pandemia, eu vou receber uma cesta básica. Então eu fui agraciado, né? Recebi aquele favor. Não é? Não, o anjo não diz que ela foi agraciada. O anjo diz plena de graça, queraritomene. Vamos estudar, né? Traduzir uma Bíblia não é simplesmente saber português ou algumas palavras, né? Mas tem que saber qual é o significado. Isto é, não é agraciada. Maria não foi agraciada. Maria é plena de graça, né? E vejam que é muito, muito significativo que o anjo não, nesse momento, não chama Maria pelo nome. Lucas diz que ele foi enviado a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, uma virgem desposada com um varão chamado José, e diz o nome da virgem era Maria. Mas o anjo, quando chega na casa de Maria, por isso que se diz que é um texto vocacional. E geralmente nos textos vocacionais, um dos elementos que aparece é a mudança do nome. Então, Abrão, Abraão, Sarai, Sara, Simão, Pedro, Saulo, Paulo e assim por diante, né? A Bíblia tem esse modo de dizer essa nova realidade dessa pessoa, ela recebe um nome novo. E qual é o nome novo que Maria recebe?
né, nós podemos dizer que o primeiro nome, né, que Maria recebe na Bíblia é cheia de graça. Então, claro que quando nós rezamos, né, a Ave Maria, nós colocamos Maria no meio, né, porque está fora do contexto bíblico, do contexto literário. Né? A gente não diz assim, né? Salve, cheia de graça. O Senhor... Não, a gente diz Ave Maria, cheia de graça. Mas, literalmente, não existe a palavra Maria. Né? Existe a saudação substituindo o nome Maria por cheia de graça. Né? Então, ela é plena de graça. Ou seja, nós poderíamos dizer que essa palavra, né, que não é só uma palavra, é uma ação de Deus na história, né, como nós vimos, né, desse acontecimento que prolonga-se nas suas consequências. Então, esse nome vai dizer qual é a identidade de Maria. Não vai dizer simplesmente alguma coisa boa que ela tem, mas é a identidade dela, porque foi uma substituição. O que é a nossa identidade? A nossa identidade é o nosso nome. Na própria Sagrada Escritura, todos os nomes têm um significado. Não é simplesmente um clichê, não é simplesmente um crachá que se coloca na pessoa, mas é um nome que é a pessoa. Por isso que também, né, tá na literatura paulina, e o próprio Jesus, né, nesses dias que estamos refletindo sobre as palavras, as últimas palavras de Jesus no Evangelho, ele diz: o que pedires em meu nome. Então, o nome é a pessoa, não existe uma separação. Então, o nome de Maria, não é, que aqui é dito pela boca do anjo, é o que é Maria, cheia de graça, plena de graça. Então, não dá para separar, né? Não é um adjetivo, né? Não é um elogio, não é simplesmente um reconhecimento afetivo. Não, é uma realidade. Ou seja, a realidade de Maria, expressa na sua identidade, é esta. É uma mulher da plenitude do tempo e nela a graça é plena. E aí o que é a graça? É a salvação. A graça é a salvação. Ou seja, o dom de Deus é a salvação. Aí nós vamos aí para o primeiro capítulo do Evangelho de São João. Não é? São João, ele finaliza o prólogo, não é? A sua primeira palavra, justamente falando da encarnação, ele vai dizer, não é? Finalizando, que porque de sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Né? Um jeito de dizer a salvação. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, é a salvação. Então, o que significa dizer que Maria é cheia de graça? É dizer que Maria é salva. Ela não é salvadora, não é? Nós não estamos dizendo isso. Dizer que ela é Imaculada Conceição não é dizer que ela não precisa de redenção, que ela não precisava de salvação. Mas claro que sim, todo ser humano precisa da salvação. Agora, nela, como já dissemos, e a bula, né, da proclamação do dogma deixou muito clara, em vista dos merecimentos de Cristo, ela foi redimida, ela foi salva no momento da sua concepção. Então, Maria foi salva, Maria foi redenta, porque senão estaria fora do plano da salvação. Então, quem não é redimido, quem não é salvo, então fica onde? Né? Não, ela é por excelência. Por isso que a gente dizia, os 2 primeiros dogmas de base cristológica respondem quem é Jesus, os 2 últimos dogmas dizem o que Jesus faz. Jesus, vejam que no versículo 31, diz assim: eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus. E aí, de novo, o nome. Veja como é o nome de Maria, plena de graça. Como é o nome do filho dela? Aquele que salva. Não é? Porque, voltando lá para Mateus, né, no capítulo 1, quando no anúncio do anjo, né, no sonho a José, né, com toda aquela perturbação de José, então o que é que o anjo vai dizer a José? Né, que é obra de Deus. José, filho de Davi, não tenhas
medo de receber Maria por tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu o chamarás com o nome de Jesus. E aí o anjo diz o que significa Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, Jesus significa isso, né? Deus salva. Então, o filho dessa mulher é o Deus que salva. Então, como é que ela vai ser mãe do Salvador sem ser salva? Sem ser redimida? Mas isso parece uma lógica tão simples, né? Por isso que Jesus, no capítulo 11 de São Mateus, versículo 26, vai dizer: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelaste as coisas grandiosas aos simples e humildes. Então, assim, basta simplicidade, não é ignorância, não é? É simplicidade. Simplicidade para compreender a palavra. Então, aqueles que complicam, né? No fundo, tem um problema de fé e depois tem uma arrogância, né? Querem saber mais do que o anjo, né? Se o anjo disse para ela que ela é cheia de graça e eu vou agora questionar, então eu estou acima dos seres celestes, né? Mas não só por uma questão, isso não é fundamentalismo, né? Isso é uma questão de coerência com a fé, o que é que nós acreditamos. Depois, ainda em relação... Eita, estamos na Imaculada, faltamos a Assunção e só tem acho que uns 10 minutos agora. Então, como é que nós podemos ainda compreender esse nome novo de Maria, né? Porque nela não tem espaço para o pecado. Porque se é plena. Porque se dissesse assim, eu não saberia dizer em grego, né? Mas vamos que o anjo chegasse assim, alegra-te, cheia de graças. Que, me desculpe, né? Mas quem faz isso precisa prestar um pouco mais de atenção quando reza o texto. E aí precisa prestar atenção à palavra, né? O anjo não disse cheia de graças. De forma nenhuma. Isso é um erro teológico e uma ignorância bíblica. Porque se não está escrito, porque agora eu vou inventar? É a mesma coisa daquela consagração à Nossa Senhora, não é que um pobrezinho do menino órfão, né? O italiano, ficou órfão, era jovem, pequeno, né? Tinha uma devoção a Maria, e aí naquele desespero de não ter mãe, disse, agora a minha mãe mesmo vai ser Nossa Senhora. E aí ele faz aquela belíssima oração que nós rezamos, a consagração a Nossa Senhora, não é? E faz uma consagração, mas assim, de coração pleno, né? De colocar-se nas mãos da Virgem Maria, né? Com toda a disponibilidade. E aí ele conclui a oração, né? Ele diz tudo, né? Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, e tudo que tem vos pertence, não sei o que, né? E depois diz assim, né? Reconhece que é mãe, mas parece que ele ainda acha pouco, né? Que a relação, né? Porque ele depende de Maria, porque agora não tem mais mãe, então ele depende de Maria, e aí ele parece que acha pouco, né? Que chame só de mãe e ele seja só filho. Aí parece que naquela explosão de abandono, ele vai dizer como coisa e propriedade vossa. Aí vem umas pessoas que eu não sei de onde vem esse escrúpulo, né? Não, eu não sou coisa. Então não reze a oração dos outros. Mas se você acha que é uma agressividade, né? A sua grande coisa que você é, então não reze, né? Invente a sua, mas não deturpe a oração dos outros. Porque aquilo é a experiência desse jovenzinho era de órfão, estou abandonado, estou perdido no mundo. E, portanto, ele diz a Maria, né? Como coisa. O que é uma coisa? Uma coisa é algo que pertence a alguém que não tem nenhuma liberdade, mas que está totalmente dependente de quem a possui. É isso que ele quer dizer. Por quê? Porque um filho pode ser desobediente à mãe, um filho pode até negar a mãe, rejeitar a mãe, mas uma coisa nunca dirá
a quem a possui, me deixa aqui, não me pegue, eu não quero que hoje você me use. Não, a coisa não tem essa liberdade, não tem esse poder de decisão, né? Aí alguém pode dizer assim, não, mas coisa mais deprimente, não sei. Tá bom, você acha que é isso, né? Se você não tem esse grau de maturidade Por aí, espiritual, né? então não reze, né? Invente sua oraçãozinha, né? Adocicada, como quiser, mas não deturpe a coisa dos outros, né? Como se você tivesse pedindo, né? Você me pediu o carro emprestado e agora você vai entrar em todo buraco e vai fazer do jeito que quer, vai deformar. Não, você tem que ter cuidado, né? Então você vai ter que ter cuidado, porque é a relação que existe, né? A responsabilidade que existe. Então, quando o que fez essa oração, né? Ele vai dizer, né? Como coisa e propriedade vossa, justamente para dizer, olha, me assuma mesmo, né? Então, de uma riqueza, de uma beleza muito grande. Né? Agora, esses escrupulosos, né? Assim, que acham que mudando uma palavra, não sei o quê, aí vai salvar o mundo. Não salva, né? Quem salva é Jesus. Portanto, então não é Ave Maria cheia de graças, né? De forma nenhuma, né? Cheia de graças, porque não existe isso, né? É plena de graça. E qual é a graça? Não é uma coisa, não é outra, não é um conjunto de coisas, mas é a salvação. Então, Maria foi redimida, salva no momento da sua concepção. Ou seja, no primeiro momento que começou a existir, então, ela foi salva, foi redimida e, portanto, imaculada Conceição. Né? É claro, a gente fica aqui com a língua coçando para dizer um monte de outras coisas, mas pelo menos aproveitar 5 minutos para falar da Assunção. Porque a Assunção é uma consequência da Imaculada Conceição. É uma consequência. Onde está na Bíblia? Mas, meu Deus do céu! Assim, se toda vez a gente for fazer esse tipo de pergunta, né? Onde está na Bíblia, a gente deveria começar a perguntar a quem questiona, né? Onde é que a sua igreja está na Bíblia, né? Já que tem tantos nomes por aí, né? Onde é que está assim escrito, né? Mas isso não existe, né? Então, não é um fundamentalismo, né? Mas é uma consequência de uma verdade fundamental. Então, qual é a verdade fundamental? Jesus, o Verbo eterno se encarnou para nos reconciliar com Deus, nos conduzir para o paraíso. E aí a gente poderia fazer uma comparação. Existe uma comparação muito interessante para dizer Maria é a nova Eva, não é? Maria não é a nova Eva? Então, se é a nova Eva, ela tem alguma coisa a relacionar-se com a primeira Eva, a antiga Eva. Claro que supera, né? Mas tem ali uma relação. Então, se a gente pudesse fazer uma relação, quem tem dúvida, né? Não é? Da virgindade de Maria, da Imaculada Conceição, ou seja, não ter pecado, bastava somente olhar essa figura do Antigo Testamento, né? A figura de Eva. Então vamos ver como é que Eva, né, antes do pecado, quais eram as características essenciais de Eva. Virgem, era virgem. Porque é só no capítulo 4 que diz que Adão conheceu a sua esposa, conheceu Eva e dali nasceu Caim. Então, até o capítulo 4 não se pode dizer, né, que Adão tinha conhecido no sentido, né, da união conjugal, no sentido da relação conjugal. Então, Maria, ou melhor, Eva, virgem. Depois, mas foi dada a Adão como esposa. Não é assim? Foi dada como Adão como esposa. E a terceira coisa, antes de comer do fruto, era sem pecado. Então, E ainda foi visitada por um anjo. ainda tem Caído. isso, ainda tem isso, né? Ou seja, vejam que essas imagens, né? Porque isso, como a gente dizia, se a gente conseguisse, né? Mais do que ouvir certos teólogozinhos que tem por aí, né? Que inventam moda, a gente
fosse beber nas fontes, né, da patrística, de tudo isso, porque isso vem tudo lá, né? Alguém que pensa que eu estou inventando, né, o que, olha como ele teve uma intuição. Não, isso está lá, né? Nos primeiros séculos, onde se bebia da fonte mais cristalina, mais pura, né? Então mais direta, então aquilo ali vem, né? Assim, flui, né? Flui com uma liberalidade muito grande, né? Depois é que a gente começa a contaminar, né? Quando não tem fé, né? Quando começa a questionar, e dali estraga tudo, né? Infelizmente é assim. Mas não vamos perder a esperança. Então, vejam que a própria comparação, né? A própria comparação, já que é uma imagem que serve no Antigo Testamento, né, para até apontar, né, que o Novo Testamento estava latente, estava escondido, mas que depois chega a se revelar no Novo Testamento. Pois bem, então, a Assunção de Maria, né, esse dogma, e como você bem lembrou em outro momento, né, sobretudo esses dois dogmas, né, que são mais recentes, eles são fruto, o reconhecimento de uma longa tradição, até litúrgica, não só devocional popular, litúrgica, não é porque já havia as festas da Assunção de Maria, sobretudo no mundo oriental, né? Até a Igreja Católica Oriental, também ortodoxa, então sempre, né, existiam essas festas, né? A festa. Só que assim, os orientais gostam de um eufemismo para dizer, não é? A dormição de Maria, né? Ao invés de dizer a morte de Maria, mas diz a dormição de Maria. Nós dizemos a Assunção de Nossa Senhora e assim por diante, né? Existem André, vários... eu acho que essa live merece pelo menos mais meia hora. O que você acha? Bom, se tiverem Eu paciência, acho né? que sim. Eu acho que sim, porque as Agora pessoas eu só são. tenho missa às 7h30 da manhã, mãe. Não, mas eu acho que sim, porque está interessante, até para a gente ver bem o dogma da Assunção, mas também ainda algumas outras coisinhas da Imaculada, né? Seria interessante, talvez até para essa parte mais prática da devoção, como o senhor acabou de colocar, né? Sobre a Ave Maria, sobre a consagração, porque é muito importante, né? Que a gente saiba também colocar isso para as pessoas e eu estou vendo aqui as manifestações, os comentários, está todo mundo assim bem animado e pedindo mais, né? Que a gente já É, tem o quê? 2 minutos aí de live ainda, né? Agora para terminar esse primeiro ciclo. certo. Eu, por mim, não tenho nenhum problema, né? Se quem puder continuar, a gente continua mais, sei lá, uns 20 minutos, uma meia horinha, né? Para a gente concluir, dizer mais alguma coisa sobre a... Porque eu queria entrar na Bíblia, né? A Bíblia que dá para nós a grande iluminação Sim. também em relação a essa questão da Assunção de Nossa Senhora, né? Morreu, não morreu, né? Quem está de um lado, quem está do outro. E acho que isso é interessante também de ser colocado. Enquanto Justamente. você estava falando do nome de Maria, ainda na Imaculada, dizia do anjo, né? Que apareceu a Maria, não fala o nome Maria, mas o nome dela como a cheia de graça, né? Eu acho interessante aquele paralelismo lá com Zacarias, né? Com a aparição do anjo a Zacarias, e ele chama Zacarias pelo nome, né? Não temas Zacarias, né? E ainda muitas outras coisas. E ainda eu estava lembrando também da aparição de Nossa Senhora Santa Bernadette, né? Ela se apresenta, eu sou a Imaculada Conceição, né? A Imaculada. Então, claro que são termos aqui diferentes, mas que indicam a mesma realidade, né? Uhum. A cheia de graça, a Imaculada, aquela que é totalmente sem pecado, né? Plena da graça de Deus, a salvação de Deus. Sem Só dúvida. pra... Faltam 3 segundos. A gente